é Rogério Magno, sou organizador aqui do Open Coffee. Atualmente eu tenho uma empresa no ramo de alimentos e participo desse evento aqui já mais ou menos 1 ano e meio como organizador. E estou aqui para colaborar e aprender com vocês. Iniciar mais uma edição do Open Coffee aqui. Para quem não conhece, nunca participou, sejam bem-vindos aqui, é um prazer. É uma edição extraordinária, entre aspas, aqui, que a gente está abrindo o Open Coffee para outras vertentes e trabalhando essa questão de cultura. E vocês vão ver que tem muito empreendedorismo no que o nosso speaker vai dizer hoje. Como dá para perceber, é um ambiente bem diversificado, né? Esse é o grande lance do Open Coffee, né? Essa mistura, esse ecossistema, essa diversidade pessoal. E sejam todos bem-vindos aí. Gostaria de chamar o nosso amigo Fred aí para contar a sua história. Opa. E fiquem à vontade aí para interagir. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz e lisonjeado também pelo convite. Quando o Rogério me convidou, eu achei também assim, fugir um pouco das coisas que eu estou acostumado a fazer, mas achei interessante e poder compartilhar um pouco da minha trajetória, dos meus projetos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Frederico Rodarte, meu nome artístico é Fred Sunwalk, eu sou de Ribeirão Preto, minha família toda é de Ribeirão Preto, e eu comecei, na verdade, assim, minha infância toda foi... meus pais ouviam muita música em casa, a gente ouvia muita música em casa, ninguém foi para a carreira profissional, né, como músico, mas tive muita influência musical dentro de casa. Então, desde criança, muita festa, né? Meu pai sempre foi um cara que gostou muito boêmio, meus avós também, então sempre tive acesso a muita música, desde criança. E a vontade de me dedicar à música, mesmo começou mesmo ali na infância, ouvindo, tal, me deu vontade de tocar guitarra. E aí eu comecei a brincar, tudo que eu pegava na mão ali, pegava uma vassoura, eu fingia que era uma guitarra, pegava não sei o que, roubava os brinquedos, as coisas da casa e fingia que era um instrumento. Minha mãe chegou um dia em mim e falou assim, já que você gosta tanto, que você não aprende? Né? Aí foi quando eu comecei a estudar, eu sou autodidata, eu comecei a estudar, na época era vinil, né? Então eu pegava os vinis e colocava, começava a tirar as músicas, violão, tal. Comecei no violão, depois fui para guitarra. Mas eu comecei a tocar por volta dos 17 anos. Minha vida profissionalmente falando, assim, musicalmente, o lado profissional da música começou a partir de 1997. Em 94, eu comecei a me apresentar na noite. Eu comecei a tocar em 93, em 94 já comecei a encarar, mesmo que dando altas cabeçadas, fazendo besteira, mas eu já comecei a ir para o campo, né, de trabalho. E aí eu comecei a tocar. De 94 a 97, que foi que eu fui para a Bahia, até tem uma história interessante, que foi a primeira vez que eu aprendi sobre... A primeira lição que eu aprendi foi que para eu ter o meu instrumento eu tinha que trabalhar. Né? Meus pais não iam me dar um instrumento, eu não tive esse suporte financeiro, eu tive um suporte muito mais intelectual, muito mais de influência musical do que financeiro na minha vida. E aí, quando eu resolvi realmente comprar um instrumento, eu fui trabalhar com algo que eu não gostava, não tinha nada a ver, não sei se vocês lembram, tinha a Modelar. Eu fui vender móveis e fogão e geladeira e sei lá o que, para poder comprar meu instrumento. Então já começou ali meu primeiro, né, objetivo. Eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar aquilo que eu quero. Aí eu fui trabalhar, comprei minha guitarra, a partir de comprar minha guitarra, falei, bom, agora eu quero trabalhar com música. Aí foi que a gente resolveu mudar para a Bahia, sem dinheiro, sem nada, aí foi a outra segunda lição, que eu precisava de planejamento. A gente chegou para comprar passagem na rodoviária, não tinha passagem, que era Réveillon, dormimos 2 dias na rodoviária, eu e meus irmãos, meu outro irmão, dormimos na rodoviária, chegamos na Bahia, chegou lá sem dinheiro, sem nada, só com a mochila e a guitarra na mão. E aí começamos a ir nos bares e falou, a gente toca, só que a gente não tem onde dormir, onde ficar, a gente só sabe tocar.
dá para fazer um teste aí, se for bom, você deixa a gente tocar na casa? Aí o cara falou, então vem aí à noite. A gente chegou à noite, começou a tocar e nessa brincadeira a gente ficou um mês em Arraial da Ajuda e Trancoso trabalhando. Depois dessa experiência positiva, a gente voltou para a Bahia para morar lá, e nós ficamos 2 anos lá, que foi esse período de 94 a 96, que eu considero o começo da coisa, mas a partir de 97, que minha vida realmente ela dá uma mudada no sentido, em todos os sentidos. Eu considero 97 para mim um ano de grande mudança, porque foi o ano que eu não conheci minha esposa, porque eu conheço ela desde criança, mas a gente começou a namorar a sério. Foi o ano que eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu comecei a viver de música, né? Minha agenda ela tomou um corpo o qual eu conseguia pagar minhas contas só tocando. E esse ano a gente estava com uma agenda que foi também, acho que foi até questão de você tocar blues no interior de São Paulo. Isso foi uma grande novidade aqui para a região. Né? Aqui em Ribeirão Preto tinha aquela coisa de ter sido a capital do blues em 1989, o maior festival de blues da América Latina e tal. Existia essa lenda, mas não existia o alimento disso. Né? E eu acho que quando a gente começou a tocar, isso deu uma revigorada na coisa. E aí a gente começou a tocar nos bares. E esse período de 97, nos próximos 15 anos, até os próximos 15 anos, que foi o período que eu mais aprendi coisas na minha vida em relação a realmente a me qualificar. Né? Eu me lembro que a primeira tentativa de tocar num festival grande de blues, eu cheguei no Sérgio Lago, que era o superintendente do Sesc na época, em 97, e ele falou, eu levei uma fita cassete para ele, 96 foi isso, 96, nós levamos uma fita cassete para ele, ele olhou, ouviu e falou assim, tá bom, né? Você não tem qualidade ainda para tocar num festival de blues. E aquilo foi o maior presente da minha vida, porque no fundo eu sabia que ainda não tinha, mas eu fui tentar. Mas eu sabia que para eu conseguir fazer qualquer coisa eu precisava me qualificar. Aí o que eu fiz? Estudo, comecei a estudar muita guitarra, eu sou autodidata, conforme eu falei, e aí eu me enfiei de cabeça e comecei a estudar muito. E o interessante, 2 anos depois, teve um festival internacional de blues no Sesc São Carlos. E aí foi quando eu já consegui participar do festival. E aí tive a grande sorte, ou sei lá, enfim, de dividir o palco foi minha primeira experiência com caras que eu sempre ouvi minha vida inteira e eu tive a oportunidade de tocar. Eu toquei com a banda do Magic Slim, que era o The Teardrops, e eu participei de uma jam com eles, 2 anos depois de eu ter escutado que eu não tinha qualidade para participar de um festival de blues. Então essa foi uma grande lição. Se eu quisesse realmente melhorar, eu tinha que melhorar a mim mesmo. Se eu quisesse atingir os meus objetivos, eu tinha que melhorar o que eu estava fazendo. E aí eu comecei, esse processo veio, aí casei, tive filhos, viagens e tal. Então esse processo foram 15, 16 anos até eu chegar num momento que eu já não sabia mais se o que eu estava fazendo era realmente o que eu devia fazer. Porque você no Brasil, tocando blues, dificuldade para você realmente desenvolver seu trabalho. Eu lancei 4 discos, gravei um DVD, participei dos maiores festivais de blues do Brasil, de jazz e blues do Brasil, Rio das Ostras, Paraty, Ilhabela, os maiores festivais. É como se assim, na minha categoria eu tivesse chegado no topo. Aí quando você chega no topo da sua categoria, o que você pensa? Quando você olha ao seu redor e fala assim, pô, os caras que estão há 20 anos na minha frente estão nesse patamar, para onde mais eu posso ir? Que foi aí que eu entrei numa certa crise. Eu falei, bom, isso aqui não tem futuro, né? Para mim, eu não tem mais para onde ir. Porque eu já tinha chegado ali, já estava vivendo ali na crista da onda, vamos pensar assim, do blues, né? Do blues, dos festivais de jazz e blues.
E foi quando eu cheguei num momento que eu falei, bom, não sei mais se eu quero, porque se for para ficar assim o resto da minha vida nessa luta incessante para conseguir realizar as coisas, não sei mais se eu quero. E aí comecei a entrar num outro processo, que aí foi um processo um pouco pior, que aí eu comecei a achar que eu não era, meu trabalho não era tão bom. Aí comecei a ficar meio desanimado, né? E aí eu me lembro até que essa época também, você traz uma água para mim, por favor? Eu me lembro até nessa época, pega esse cartãozinho. Nessa época eu já comecei a transmitir isso no palco. Eu tenho uma, né, as pessoas que me vêem tocando, vê sempre, o Fred toca rindo, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto, é um negócio que é minha paixão, é realmente aquilo que me motiva. Mas eu comecei a ficar desanimado. E aí eu começava a tocar, eu já não tinha mais aquele sorriso no rosto. E era a época do Orkut, né? E aí eu fiz um show em São Paulo, um cara foi ver o show e chegou, comentou na comunidade do Orkut lá, falou assim, pô, fui ver o Fred, mas não é mais a mesma coisa. O cara toca desanimado, não foi a mesma coisa. E aquilo foi um outro choque. Eu falei, pô, o que eu tô fazendo? Né? Eu perdi a paixão, perdi o brilho, o que está acontecendo? Aí eu peguei, falei, bom, então chegou o momento de eu dar eu preciso fazer alguma coisa, já que eu gosto de fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a pensar em mudar e trabalhar fora e tal. Mas para isso eu precisava saber se realmente o meu trabalho era bom. Eu já não confiava mais se o meu trabalho era bom. Eu precisava de alguém, não só no meu meio, chegar, bater nas minhas costas e falar, pô, cara, que sonzeira, ou o meio que eu estava, dizer que eu era bom. Eu precisava ouvir de alguém muito mais experiente, de alguém mais... e também, ao mesmo tempo, eu estava buscando fazer algo que eu nunca tinha feito. Já que eu tinha chegado nos maiores festivais de blues do Brasil, que eu estava trabalhando num nicho onde parecia que aqueles que estavam à frente de mim já não tinham mais para onde ir, eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu gravei um vídeo, não com esse objetivo, simplesmente para gravar um vídeo. Foi a época que estava tendo muita divulgação através de YouTube, tal. Gravei um vídeo. E entrei em contato totalmente, de uma certa forma, descrente. O meu objetivo era o quê? Eu falei, eu quero agora fazer um disco num outro nível, pegar um produtor internacional, um cara, né, foda, que já trabalhou com um monte de gente, para levar meu trabalho para um outro nível, para entrar fora do Brasil, num esquema internacional. E eu comecei a preparar esse repertório e tal, e aí eu entrei, falei assim, bom, aonde eu quero gravar? Eu vou gravar nesse estúdio. Aí eu vi o House of Blues em Los Angeles, que é o estúdio onde, Iron 5 grava, Pink, Rolling Stones, AC/DC já gravou, um estúdio top de Los Angeles. E eu falei, eu quero gravar nesse estúdio com tal produtor produzindo esse disco. Aí eu falei, então eu vou fazer contato com eles. Aí mandei um e-mail, né, aquele inglês meio, vai, mas não vai, mas mandei. Aí, para minha surpresa, assim, em menos de 2 horas, eu tive retorno do e-mail do dono do estúdio, que era o cara que tinha foto com o Keith Richards, dizendo, já estou encaminhando seu trabalho para o produtor que você quer que produza o seu disco. E aquilo já, né, o cara fazer isso, alguma coisa ele viu ali. E aí, no mesmo dia, o produtor, que foi um produtor que trabalhou com Prince, trabalhou com Buddy Guy, tem 3 Grammys de carreira, o cara me respondeu o e-mail dizendo, eu estou impressionado com o seu trabalho. Estou impressionado com o seu trabalho, sua voz é muito boa, suas músicas são muito boas. Aquilo eu quase caí da cadeira, assim, né? Mas, na verdade, depois eu vou falar sobre isso, mas na verdade era o que eu mais precisava ouvir. Eu precisava ouvir alguém dizendo que não estava errado. Vai, continua, trabalha, continua, você está no rumo, trabalha. E aí eu tive aquele retorno, e aí eu comecei a fazer o quê? Bom, agora eu preciso tornar isso realidade. Agora eu preciso ir atrás de financiamento, de investimento, eu preciso de alguém de parceiro, papapá. Aí eu comecei a fazer esse corre todo, a parte do empreendedorismo, né? Comecei a ir atrás e tal, comecei a arrumar investidor. A hora que estava quase lá,
para acontecer, eu já estava negociando com eles os valores, as passagens, tal, como é que ia acontecer, ia gravar lá em Los Angeles. Quando estava para acontecer a coisa, caiu o investidor. Aí, naquele momento, me veio outra coisa também. Falei assim, eu tenho muito esse lado também espiritual das coisas, eu gosto de respeitar muito quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria que não acontecesse, porque sempre tem alguma coisa por trás disso. E aí, quando não aconteceu, teve uma frustração a princípio, mas hoje foi a melhor coisa que aconteceu não ter acontecido. Porque eu precisava me qualificar mais ainda para chegar nesse nível de onde eu queria chegar. Eu poderia ter queimado um cartucho. Por quê? Primeiro, o meu inglês não estava satisfatório ainda, ele estava mediano. Eu ainda estou trabalhando em inglês, né? Os objetivos de estar extremamente fluente, de poder você gravar um disco internacional, por exemplo, você vê hoje o Rodrigo Santoro, você vê a Alice Braga, essa galera que está trabalhando em Hollywood, o inglês deles fica quase, né, imperceptível ali, aquela questão o cara já chegou. Então, para você gravar um disco nesse nível internacional, eu precisava melhorar meu inglês. Até porque para trabalhar com os músicos de lá, eu queria saber me comunicar melhor. Eu não ia ter que ter um cara, puta, eu não estou conseguindo expressar o que eu estou querendo fazer, porque eu quero que a linha de baixo que ele faça é assim. Os caras, músicos que gravaram com o B.B. King, músicos que gravaram com não sei quem, eram os caras que eu ia gravar lá. Porque você paga por hora, né, para trabalhar com esses caras. E aí eu comecei a ver essa questão. Falei assim, eu preciso estar pronto para esse disco. Mesmo que isso esteja já pronto para mim, se hoje qualquer pessoa chegasse para mim e falasse assim, olha, eu tenho dinheiro para investir no seu disco, vamos fazer? Eu falar, não, espera um pouco mais. Não vou fazer agora. Porque a questão não é o dinheiro, né? A questão é como você vai estar para poder realizar aquilo. E isso eu aprendi também, eu estou lendo muita coisa, com essa coisa interessante até essa questão, quando a gente começa a buscar um objetivo, isso é um dos pontos, né? Vou falar sobre outras coisas agora. Mas quando a gente começa a criar um objetivo, a gente começa a criar algumas metas, começa a direcionar o que a gente vai fazer e tal. E essa questão de melhorar meu inglês, eu comecei a ver muita palestra, né, TEDx em inglês, ler muito livro em inglês, comprar tudo que eu compro hoje em dia é livro em inglês, para realmente pegar a coisa. E aí comecei a comprar muita coisa em inglês, e livros e tal. E tem agora eu comecei a ler um livro que é a história do Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, que é a história dele e a história da empresa. E ele é um cara que eu estou curtindo muitas coisas que ele... E ele fala assim que a empresa dele focou muito mais no produto do que na propaganda, né? Então, por exemplo, no meu caso, é exatamente isso. Eu não estou mais do que se preocupar no meu marketing, no meu rótulo, eu estou qualificando cada vez mais o meu produto, que sou eu mesmo. Então eu estou estudando mais, eu estou estudando mais música, eu estou estudando mais inglês, eu estou me qualificando para poder estar preparado para esse tipo de coisa que eu quero fazer. Que era essa questão de você estar preparado quando as coisas vêm, né? E graças a Deus, quando caiu a onda e não aconteceu o disco, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque né, você viu que eu precisava, na verdade, simplesmente ouvir aquilo que ele falou. Olha, pô, seu trabalho é bom, cara, continua. Foi mais do que isso, né? Foi muito mais do que isso, mas aí a partir disso eu peguei e falei, bom, então eu vou continuar. E aí eu comecei a fazer outros trabalhos também. Comecei a trabalhar com outras pessoas, aí trabalhei com o Eric Gales, que é um dos maiores guitarristas do mundo, na verdade. Faço turnê com eles quando ele vem para o Brasil. Aí voltei a trabalhar nos festivais e tal. Voltei a ter aquele calor que eu tinha nos palcos, assim, né? Voltei àquela paixão de falar, aí eu já sei agora o que eu tenho que fazer, só preciso agora ter planejamento, organização, que eu vou conseguir. E com isso, aí começaram a surgir as oportunidades de ir para fora, né? Porque eu já tinha trabalhado com muita gente de fora aqui,
mas aí começaram a surgir as oportunidades de ir para fora, de trabalhar com os artistas de fora. E aí a primeira oportunidade que surgiu foi até curiosa. Um produtor do Brasil, de blues e jazz, festivais no Brasil, me ligou e falou: Fred, tem um festival internacional de Ilhabela. Eu quero trazer você, a sua banda, só que eu queria que você tivesse também um gringo. Traz alguém para fazer esse show junto com você. Você tem? Eu falei: claro que eu tenho. Não tinha nada. Entendeu? Lógico que eu tenho, mas eu tinha certeza que eu ia achar, né? Isso é importante, né? Tipo assim, eu não fui mentiroso, eu só adiantei a coisa. Falei: lógico que eu tenho. Aí eu peguei e fui pesquisar na internet quem estava tocando nos festivais de blues nos Estados Unidos, na Europa e tal. Aí eu vi lá, pô, eu não queria fazer mais do mesmo, sabe? Esse lado né, da gente sempre melhorar e tal, empreender. Eu não queria trazer um guitarrista, ou um gaitista, ou um pianista, ou o que todo mundo estava trazendo, os gringos que o pessoal estava... Eu queria algo diferente. E eu comecei a buscar, e eu vi a foto de uma menina, né? Menina que, sei lá, 22 anos, 23 anos, com um saxofone na mão. Eu falei: nossa, isso é diferente. Tocando blues, isso é diferente. E aí eu fui ver o produto, né? Eu fui ver realmente se rolava um som, porque às vezes, né, a imagem é uma coisa e o produto é outra. Aí realmente o som dela era muito bom. Aí eu entrei em contato, ela veio para o Brasil, a gente tocou, o festival foi animal, a galera adorou e tal. E aí ela me convidou para participar de uma turnê com ela lá. E olha como interessante, nesse meio tempo, eu sem saber, eu simplesmente achei que o trabalho dela era bom. Nesse meio tempo ela foi indicada ao Blues Music Awards, que é tipo o Grammy do blues, assim, né? O Grammy do blues. E aí ela foi indicada ao Blues Music Awards, ganhou um nome maior nos Estados Unidos. E aí ela me convidou para ir fazer uma turnê com ela. Eu fui, fiz a turnê. Agora estou trazendo ela de novo em maio. Eu acabei de chegar de lá, fiz uma turnê com ela, viajou, fizemos vários shows, festivais grandes, bons lá. Mas o interessante é que quando eu resolvi encarar assim, a bronca de assumir, falar você tem, e eu falar que tinha, acabou que conspirou que abriu os caminhos ali, né? Eu tinha que simplesmente arriscar um pouco de buscar alguém diferente, né? Se eu tivesse feito um cara que todo mundo já trouxe, com alguém que todo mundo já trouxe, nada de novo aconteceria. E nesse meio tempo, sem saber, ela foi indicada, né, a um grande prêmio lá nos Estados Unidos de blues. E aí nesse tempo agora de ficar indo para lá trabalhar e voltar para cá, agora também recentemente eu fui convidado para fazer parte de uma banda que é blues, chamada Blues Beatles, que é uma banda que está fazendo muitos shows. Agora em junho eu vou passar o mês inteiro nos Estados Unidos. Nós vamos fazer 17 shows lá, começando por Nova York, vamos até a Flórida. Vamos fazer vários shows, depois a gente vai para a Europa, vamos participar em setembro do maior festival de blues dos Estados Unidos. O mais interessante disso, na verdade, foi que quando eu comecei a perceber, primeiro, eu criei um objetivo, eu estava meio sem objetivo. Sabe quando você fica meio, não sei mais para onde ir? Eu criei um objetivo. A partir do momento que eu criei esse objetivo, do objetivo eu coloquei os caminhos que poderiam me fazer chegar lá. E aí desses caminhos eu comecei a trabalhar, a me qualificar para poder chegar lá. E aí eu ouvi isso numa palestra do TEDx, o cara falou assim: as pessoas que você está à procura também estão à procura de você. Aquilo que você procura também está à procura de você. Né? E foi muito interessante, porque eu estava fazendo contato com a maior agência de blues dos Estados Unidos, para poder entrar na agência, para poder vender meu trabalho e tal, só que aí eu tinha que estar lá. Não adianta daqui o cara me vender, pô, tem que me levar com a banda. Não, pode ser que eu vá sozinho, monte a banda lá, mas eu tenho que estar lá. E aí agora, através da Blues Beatles, a gente já está nessa maior agência de vendas dos Estados Unidos. Não vendendo o meu projeto, mas eu estou dentro de um projeto qual
eu vou estar junto com todas essas pessoas, fazendo networking, conhecendo, trocando ideia, batendo papo, tal, tete a tete. O público americano me recebeu de um jeito muito bom, assim, e fiquei extremamente feliz. Porque aquela coisa, né? Pô, você toca blues no Brasil. Ah, legal, seu trabalho é bom. Quero ver se você lá nos Estados Unidos, quando todo mundo toca blues, você é bom mesmo. Entendeu? Né? Aí, pô, assim, isso aconteceu, galera. Tá sendo muito legal. E agora pintou essa oportunidade de, junto com, não é exatamente o meu projeto, mas nesse tipo de trabalho, vai me proporcionar conhecer muitos lugares, muitas pessoas, participar de grandes eventos, o quais, consequentemente, eu posso levar o meu próprio projeto. Né? E paralelo a isso, além da questão da música, eu tenho também uma produtora junto à minha esposa. A gente tem uma produtora cultural, né, e eventos. A gente, desde 2014, a gente faz tem outros projetos também. Ela pode até falar muito mais do que eu em relação aos projetos, mas um dos nossos projetos assim é o Arena Blues Festival. A gente que produz o Arena Blues Festival. Essa água é minha, tá bom, obrigado. Então, assim, que também foi uma luta para a coisa acontecer. Ribeirão Preto foi o maior festival de blues da América do Sul, foi realizado em Ribeirão Preto em 1989. Tinha essa bandeira, mas estava meio apagada. Essa chama estava meio apagada porque só estava tendo o Sesc em Blues, né? E não estava tendo mais os festivais no Teatro de Arena, aquela coisa e tal. E aí, através, mais uma vez, né, na época, o secretário da Cultura falou: Fred, eu quero fazer o festival e quero que você encabece a coisa e faça o festival. Eu falei, pô, sensacional, vamos lá. Mas eu não tenho dinheiro. Pô, sensacional. Então vamos. E aí, através disso, eu falei, bom, precisamos dar um jeito. Aí comecei a fazer os contatos e tal. E aí ele me colocou em contato, isso é uma coisa também que eu acho importante, né? Ele me colocou em contato com um cara que ia fazer venda, ia captar, né, recursos, ia vender patrocínio, sei lá, ia falar com as empresas e tal. Só que ele me colocou em contato com esse cara e assim que a gente saiu da reunião, o cara virou para mim e falou assim, ó, a gente pode fazer o seguinte, tal, a gente pode fazer um esquema. Aí começou com esses papos de esquema. E eu não funciono com esquema. Aí eu, na hora, falei, não, tudo bem, mas eu não gosto de trabalhar assim, viu? Aí falou, não, tudo bem, não, esquece, brincadeira, tá. Beleza, passou, eu tinha uma outra reunião com essa pessoa para realmente botar a coisa para funcionar. Eu estava indo para fazer a reunião no escritório dele, estava no balão lá, eu falei assim, eu não vou lá. Ele não é a pessoa, né, pensar a longo prazo, né? Ele não é a pessoa, ele pode até desenvolver esse trabalho agora, a gente pode até fazer a coisa acontecer, mas ele não é a pessoa que a longo prazo eu quero estar trabalhando, estar junto para a coisa funcionar. Não adianta fazer um festival, é uma coisa que está sendo lançada. E foi aí que no momento, eu desviei da reunião, liguei para minha esposa e falei, ó, vamos fazer esse projeto junto? Ela é publicitária. Aí sentamos, fizemos um projeto, aconteceu, tal, uma loucura, as trancos e barrancos, mas foi sensacional. Trouxemos John Primer, que é o maior, hoje vivo, depois do Buddy Guy, é o maior nome de blues vivo nos Estados Unidos. A gente trouxe Jay Malano, também trouxemos vários artistas internacionais e nacionais. Hoje o Arena Blues Festival, ele é um dos festivais que está no circuito, né, dos festivais de blues e jazz do Brasil. E a gente inovou algumas coisas, fizemos algumas coisas diferentes, criamos uma arena jazz band, onde tem um jazz num outro palco, fizemos algumas inovações aí dentro do Arena Blues Festival. Então, assim, resumindo a coisa toda, eu acho que a minha vida, ela mudou realmente, assim. Foram alguns momentos que foram cruciais, mas primeiro essa questão de realmente, se eu quero atingir alguma coisa, eu preciso me qualificar, eu preciso qualificar o meu produto. Até o Bonadil, né, ele fala uma coisa, ele fala assim, pô,
Tem bandas que me mandam um trabalho que dá vontade de contratar o cara para o marketing. Porque os caras são tão bons de marketing, mas a hora que você vai ver a banda é tão sem conteúdo. Então é a mesma coisa, às vezes você pega um produto que ele é sensacional, o rótulo é sensacional, você abre, você toma, você nunca mais quer. Então eu comecei a me preocupar muito com essa coisa do conteúdo, e no meu caso o conteúdo sou eu. Então eu tô tendo, vou continuar fazendo isso o resto da minha vida, mas me qualificar cada vez mais para poder alcançar aí os meus objetivos. Então a questão de se preocupar com o conteúdo do produto, né? Que hoje o maior empresário do mundo, né? O cara mais bem sucedido, além de Bill Gates, é o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. E ele fala isso, né? A gente se preocupar com o produto, né? O produto que a gente está entregando, muito mais do que a propaganda em si, né? E aí com esse eu criei, aí esse foi um momento da minha vida que eu percebi que eu tinha que me qualificar, né? E o outro momento foi quando eu realmente consegui enxergar o que eu queria. Até então eu não sabia direito o que eu queria. Agora eu sei exatamente o que eu quero. E aí, a partir de enxergar exatamente o que eu quero, eu criei os objetivos os quais podem me possibilitar alcançar. E é o mais interessante disso, é que parece que aí o universo começa a trabalhar, né? Começa a conspirar. Que aí você cria um objetivo, não exatamente da forma como você pensou que você ia chegar, mas de repente vem por outros lados, né? Então, assim, hoje eu estou numa caminhada de aprendizado constante, eu sou um devorador de livros, amo ler, gosto de aprender, gosto de aprender coisas, quero estar sempre aprendendo. E hoje também aqui com vocês, né, compartilhar isso e aprender também. Acho que vou abrir para pergunta, que eu já falei pra caramba. Mas eu acho que é isso, eu acho que o que mais transformou minha vida foi entender que realmente o que eu estava fazendo não era errado e criar objetivo, né? Porque sem objetivo, você fica meio perdido. Se quiser pergunta, eu acho que... Bom, em relação aos projetos, agora a gente está com o PROAC aprovado, a gente está em fase de captação pro festival. Mas todos eles agora, até o momento, eles foram de direto, né? De patrocínio direto. O que não é fácil. A gente levava o projeto, né? O primeiro, acho que você tem que me perguntar, o primeiro, a gente encarou no peito. Só que conseguiu lá um negocinho lá que deu uma ajuda, né? Com a segurança da gente encarar, assim, não pagava nem metade do custo. Pagava menos da metade. A gente acreditou muito também, a gente tinha assim, não tem como, só se cair no mundo, chover muito para dar errado. E a gente não tinha o dinheiro para fazer, mas também a atração principal era ele. Eu falei, no mínimo, se não der nada, eu não vou pagar a banda. Vantagem. Geralmente eu achei uma parte boa. E eu vou aproveitar e falar um pouco disso, talvez possa interessar, mas assim, a gente fez o primeiro sem estar preparado. Então a gente não sabia quantas demandas a gente tinha que fazer. Então a gente chegou e fez. Então assim, vamos com segurança, um palco, um bombeiro, um porteiro. A gente não sabia exatamente como, assim, a gente sabia, mas a gente tinha uma ideia vaga. Então a gente faz sem saber o tamanho do risco que você está correndo, o tamanho das coisas que você está fazendo. Foi muito na paixão, né, o primeiro. Foi muito na paixão, e a gente nem queria ganhar dinheiro, a gente queria fazer, a gente queria ver o teatro de arena, porque na época foi o teatro, a gente queria ver o teatro pulsando, vibrando, lindo, e se acontecesse a gente já estava feliz. Então hoje a gente tem muito mais estresse do que no primeiro. Primeiro a gente, que legal! A gente assim, não mensurava o quanto de coisas faltaram, a gente fazia tudo, parecia um louco, assim, subir e descer. Eu tinha dor na perna no dia seguinte, a perna dura, que fazia... descia aquela escadaria umas 900 vezes no dia do evento, porque a gente tinha uma equipe super pequena, então ele no palco tocando, eu olhando a portaria, não que não seja assim até hoje.
Hoje a gente tem muito mais gente, mas a gente continua fazendo tudo e olhando tudo o tempo todo. Mas eu acho que, falando do primeiro, se a gente... então, primeiro, assim, não tinha esse patrocínio, a gente tinha ali alguma coisa que dava uma segurança, que o básico a gente ia conseguir pagar, mas, assim, antes de mais nada, a gente não tinha noção. Eu acho que um pouco, que é aquela coisa de fazer, não irresponsavelmente, mas, assim, fazer. Arriscar, né? Medo, Arriscar, saber né? se está tudo completo. É. Deu tudo certo, e hoje a gente gasta muito mais para fazer do que a gente gastava, porque a gente entende que a gente tem que Investe, gastar né? muito mais coisas, se preocupar com muito mais coisas, e que tem coisas que são muito importantes ter. Então hoje ele ficou mais caro também, assim, né? Nesse sentido, assim. Só que também a gente fez, deu certo. É. Acho que muita gente está fazendo aí, né? E agora tomou um corpo, né? Que agora fica mais fácil, que a gente já tem um produto pronto, que a gente reinveste sempre. Então agora já tem um produto pronto. Quando você leva para um patrocinador, já mostrando os resultados daquilo, como aquilo, o público que envolve, tal, então já fica mais fácil para fazer captação. Não que seja fácil, mas Acho fica. que é isso que você perguntou, É. né? Agora, na questão, eu acho assim que facilita, sim. Eu acho que as pessoas, né, ligarem isso, falar, pô, não, eu conheço, tal. Acho que ajuda. Eu acho que, na verdade, hoje eu tô assim, tudo agrega, sabe? Do produtor. O produto. Não, eu acho que o produtor e o artista, porque na verdade, assim, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Essa questão de você, por exemplo, como produtor, trazer alguém, você faz, queira ou não, você faz um network, né? Você fica amigo, queira ou não, o cara sente aquela coisa, pô, o Fred me trouxe, vamos pensar, né? Pô, eu preciso retribuir isso de uma certa forma. Então, é sempre bom, assim, eu acho que a gente está envolvido na música, seja em projeto, o que for, e fazendo essas conexões, sempre agrega, né? Na verdade, o que aconteceu? A gente trabalhou junto durante 2017, 15 anos, assim, ininterruptamente, só a gente. Ninguém tinha um projeto paralelo, sabe? Então, começou a virar uma coisa, como é que se diz assim, cansativa, porque é um trabalho em família, são seus irmãos, então é difícil você chegar cobrando às vezes alguma coisa, tal, você trabalhar em família. Mas o que aconteceu exatamente foi que eu mesmo estava saturado, eu cansei. E aí eu cheguei para os caras e falei, ó, rapaziada, eu vou para carreira solo agora um tempo, eu preciso dar um tempo, preciso trabalhar com outras músicas. Eu também tinha musicalmente coisas que dentro dos Dog Brothers, eles têm uma linha muito do blues ali, bem enraizado. Então quando eu tentava fazer alguma coisa um pouco mais pro pop, alguma coisa um pouco fora ali do blues, ficava mais difícil para eles musicalmente executar. E aí eu falei, ó, eu vou unir o útil ao agradável. Eu estou querendo fazer um projeto novo, nós estamos saturados. E aí eu saí um pouco, fiquei 3 anos em carreira solo, fiz um DVD, foi muito interessante, mas eu acho que isso renovou as energias. Eu acho que teve esse lado que realmente assim, foi um pouco complicado, porque chegava aquela galera, né? Pô, você abandonou seus irmãos, né? Pô, você largou, vocês brigaram. E de fato minha relação, principalmente com o meu irmão mais velho, que é o baixista, ficou bem abalada, a gente ficou meio assim, tal, coisa de família, né? Mas a gente, depois de 3 anos, a gente voltou a conversar, se reatou e tudo mais. Hoje a gente trabalha junto, mas o interessante, visto, depois de que houve esse rompimento, eles mesmos começaram a criar novos projetos para eles, e eu também novos projetos para mim. Então, por mais que hoje a gente trabalhe junto, não existe mais aquele apego, sabe? Assim, aquela coisa, nós somos a banda, não. Hoje todo mundo se entende como músico, livre, e a gente tem um trabalho junto. Então, se daqui, por exemplo, eu hoje agora faço parte dessa Blues Beatles, e o mês de junho eu estou passando o mês inteiro nos Estados Unidos. Eles vão ficar aqui trabalhando com outros músicos. E tá tudo bem, ontem nós tocamos, e só sorrisos. Porque isso foi muito importante para os caras desenvolver os próprios projetos. Hoje o Leonardo, baterista, ele tem 2 bandas. Uma qual ele é o vocalista e baterista. Então o cara mesmo desenvolveu o projeto. Então
quando sai da casinha, né? Quando a gente quebra ali, todo mundo faz um corte, foi a melhor coisa que aconteceu. Na época foi um pouco doloroso, né? Foi muito difícil para mim, porque era realmente assim, difícil lidar com a situação, mas foi a melhor coisa que aconteceu. E hoje está tudo bem, estamos trabalhando, está todo mundo feliz, cheio de projetos. Porque hoje eu vi uma situação que eu tenho um Fred em casa, né? Que é o meu filho, ele tem 19 anos. E ele começou a tocar guitarra, e agora ele quer ser música e tal, não sei o que. Eu falei, cara, legal, faça isso e tal, mas a gente está incentivando muito ele a fazer uma faculdade que envolva a produção musical, que envolva você trabalhar com música, mas que você tenha uma formação mais didática também de algumas coisas. Ele fala, pô pai, eu quero... você não vai me colocar para tocar com você, né, velho? Você não vai me colocar pra... Eu falo assim, Ernesto, é até difícil, né? Mas assim, não é porque você é meu filho, porque se você não fosse meu filho, eu não colocaria para tocar junto comigo um rapaz de 19 anos que está começando. Então, por mais que seja difícil, eu estou fazendo isso hoje, eu faço isso, mas na verdade é para te ajudar. Porque você vai começar completamente, o inverso. O cara vai chegar já com tudo pronto, tocar, ganhar uma grana, falar, pô, a vida é isso. E não é muito mais complexo. Então eu quero que, aí com esses cortes que eu comecei a dar nele, ele agora já começou a montar uma banda e tal, agora eu vou começar a dar o direcionamento. Mas eu acho que o principal seria isso, é a questão de, eu abandonei muitas coisas, eu já errei muito por ser meio visceral, aquela coisa muito apaixonado, eu abandonava muitas coisas para fazer uma coisa só. Então eu acho que eu abandonei estudo, eu acho que eu abandonei essa própria questão. Eu poderia ter muito mais cedo me dedicado com mais disciplina à questão de línguas, por exemplo. Hoje eu adoro, eu estou com o objetivo de falar tantas línguas e tal, em tanto tempo, estou vendo muitas palestras de poliglota e tal, que é uma coisa que agregou muito na minha vida, porque eu comecei estudando, só fazendo um adendo, começando a estudar inglês, eu aprendi muita coisa no processo de aprender inglês, né? Porque você começa a ler coisas que às vezes você não iria ler se fosse na sua própria língua, você começa a ver vídeos que você não iria ver se não fosse na sua... Então eu acho que eu iria aconselhar, olha, estuda guitarra, mas continua fazendo algumas coisas importantes em relação à sua vida, fora a música, né? A mesma coisa aconteceu quando eu me envolvi com esporte, a mesma coisa aconteceu quando eu me envolvi com outras coisas, eu acabei fazendo muito só aquilo, sabe? Por um lado foi bom que eu me aprofundei, por outro acho que foi meio exagerado. Então acho que os conselhos seriam mais assim, no sentido de já criar logo o objetivo desde o começo, sabe? Onde você quer chegar? Até um coach mesmo, assim, então um direcionamento, fala, pô, onde você quer ir? Sabe, eu era totalmente, não sabia para onde que eu queria ir. Eu acho que eu aprendi meio que na prática, assim, né? Pelo fato de ter que trabalhar com isso, era meu ganha-pão, eu tinha que colocar o produto no mercado. E aí eu tinha o feedback do próprio público e dos contratantes. Então eu conseguia tocar numa casa tal, mas a casa tal não me contratava ainda. Então eu falava, pô, então eu preciso melhorar para chegar na casa tal. Mas eu acho que nunca pode ser algo que pare, sabe? Eu prefiro arriscar, tomar é claro que hoje, certas coisas eu não posso me dar ao luxo de arriscar, né? Mas assim, dar um tiro no pé, como se diz, né? Mas eu acho que é muito mais válido você colocar aquilo que você já confia, que já tem um certo valor, do que não colocar para atingir a perfeição, né? Aquela coisa do o bom inimigo do ótimo inimigo do bom. Eu acho que, na verdade, o melhor forma de falar é o bom é o caminho para o ótimo, né? Então você tem o ótimo, e eu ainda não estou no ótimo, né? Eu quero estar ótimo, e quando eu chegar no ótimo, com certeza eu vou considerar que está bom, que aí vai ter mais um ótimo, né? Então, assim, mas eu acho que colocar à medida que você sabe que aquilo já tem, colocar no mercado aquilo que você já sabe que
tem uma certa qualidade, que você não vai decepcionar um grande número de pessoas. E a partir daquilo, o feedback das pessoas, para mim, né, até o Jeff da Amazon, ele fala assim, o maior retorno são os consumidores. Se o consumidor está falando que você não está sorrindo na hora que você toca, se o cara falou que, pô, você está tocando alto, já ouvi isso muito. Se o cara, eu tenho que ouvir isso, porque o empreendedorismo ou o crescimento, ele não pode ter o ego no meio. O ego tem que sair, né? Ah, não, ouvi isso, fiquei chateado. Não, pô, se ele está falando, ouve, né? Tanto é que quando eu ouvi essas duas críticas, a primeira que foi dura, que o cara falou, não, imagina você tocar no festival ruim desse jeito, né? Pô, não tem qualidade. De uma certa forma eu já sabia, porque a gente sabe, né? Porque as nossas referências são sempre muito altas. Eu acho que as nossas referências, elas têm que ser altíssimas, porque quando as pessoas chegam para você e falam que você é bom, você tá bom, mas a minha referência é essa. Então a sua referência tem que ser sempre muito alta, a nossa referência tem que ser sempre muito alta, mas ao mesmo tempo você não pode querer ser, né? Existe uma história toda por trás daquilo que a gente considera ótimo, que foi tudo isso que a gente vem trabalhando, né? Que a gente está eu falo que esses 15 anos de barzinho, de festivais e tudo mais, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que é o valorizar as dificuldades, né? Valorizar os sofrimentos, os crescimentos, porque isso é o que vai lapidando a coisa para tornar realmente, ter um conteúdo realmente forte, né? Então, eu acho que tem que colocar a campo, tem que colocar no mercado, desde que você saiba que, né, é o mínimo, né? Acho que é o mínimo. Sempre existe mais, né? Sempre existe mais, é infinita a coisa. Então, quando eu acho que eu já tô tocando legal, aí eu vou ver os vídeos do Wes Montgomery, vou ver o Jimi Hendrix, vou ver o Eric Johnson, vou ver o Eric Gales. Esse Eric Gales, a primeira vez que eu toquei com ele, eu tive que fazer um trabalho psicológico muito grande para continuar. Tô brincando, mas assim, eu percebi a distância que tinha do mundo dele para o meu. Então eu falei, cara, eu preciso aprender muito ainda, entendeu? E isso que me motiva. Tipo assim, você tá sempre entendendo que tem muito para se fazer. E aí eu procuro, por exemplo, a questão de autodidata, eu procuro fazer o seguinte. Eu procuro ver muitos vídeos assim de caras que eu acho, né, que são bons, escutar muita coisa. Mas existem uns períodos que eu estudo muito, mas existem uns períodos que eu não consigo estudar, então eu só faço uma certa manutenção, sabe aquela coisa de fazer um exercício ali só para não enferrujar? Mas existiram períodos na minha vida que eu estudava 10, 12 horas por dia, que me permitiam fazer isso. Hoje não me permite mais, mas eu quero voltar a ter uma certa disciplina de estudar ao ponto de realmente ir para novos desafios. Esses desafios agora de tocar fora, de tocar, sair da casinha, né? De tocar com artistas que não... Porque uma coisa é eu chegar com a minha banda e tocar. Então ali é meu território, né? Eu sei exatamente o que vai acontecer, se eu quiser tocar tal música eu não toco, se eu quiser tocar eu toco. Então eu estou no meu território ali, estou comandando o navio. Quando você está acompanhando alguém é completamente diferente. Então você tem que estar preparado para o repertório. Agora eu estou tendo que tirar um monte de música dos Beatles, coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? Por causa do Blues Beatles, que é uma roupagem, né? Tem o Beatles e a gente faz blues em cima disso, e é muito legal, é um trabalho bem legal. Até que os caras estão trabalhando pra caramba e agora eu estou junto com eles. Mas a questão realmente assim de nunca achar que tá bom sem ser neurótico, né? Assim, sem ser aquela coisa que, nossa, nunca está satisfeito. Não, você ouve, eu gosto muito do feedback das pessoas, chegar, pô, muito bom, muito legal, tal. Mas as minhas referências são sempre as maiores. São sempre as maiores. Na verdade, assim, eu procuro ter como referência os melhores mesmo, né? Que aí, ter tocado com esse guitarrista, o Eric Gales é um cara que o Santana fala que ele é um dos melhores do mundo. Carlos Santana fala que o cara é o melhor do mundo.
O guitarrista do Red Hot Chili Pepper falou que era o cara. O Joe Bonamassa falou que ninguém toca guitarra igual o Eric Gales. E eu tive a oportunidade de fazer 3 turnês com esse cara, como guitarrista. Então minha autoestima tem que ser, entendeu? Porque você está tocando lá de um monstro, cara, de um cara que é surreal. O cara, quando 7 anos de idade, já tocava autodidata, tocou canhoto, tal. Eu fiz um ensaio com ele no Rio de Janeiro, cara, terminou o ensaio, falei, nossa, calma aí, deixa eu recuperar um pouco. Era muito conhecimento. E aí eu falei, pô, preciso estudar mais, preciso saber mais. Né? Até a gente brincou, tinha um outro guitarrista lá no dia, ele falou assim, rapaz, e agora? Eu falei, então. Então, assim, tem sempre mais, né? E acaba, né, muitas vezes, nesse período que eu falei que eu enfrentei uma certa crise na minha vida, acaba se envolvendo, se não tem uma certa, sei lá, proteção, seja lá que nome a gente vai dar para isso, ou uma válvula de escape, acaba se envolvendo droga, álcool, depressão e tudo mais, né? Mas eu desconheço, eu não sei se tem esse trabalho assim para pessoas, para esse direcionamento. Assim. Pode ser. É algo para se pensar. Eu, na verdade, eu tava pensando muito em fazer algo assim para auxiliar pessoas individualmente, né? Mas pode ser isso também, legal, bacana. O músico lá, ele é muito mais respeitado do que no Brasil. Infelizmente, é algo meio cultural. Para você ter uma ideia, assim, a estrutura de festivais lá não é tão diferente daqui. Mas a opção que você tem de equipamento, o tratamento, a questão mas mesmo assim, na cidade, assim, sabe? Você andando com uma guitarra na mão, assim, você sente das pessoas que existe um respeito pelo trabalho que você faz. É uma coisa meio cultural, pelo menos, né? Eu vivi, assim, muitas experiências muito legais, muito positivas. E também essa questão de acesso, né? Hoje, você comprar pô, a gente é músico, a gente sabe, você comprar um instrumento bom no Brasil, você vende um carro para comprar um instrumento bom no Brasil. Não estou brincando, acabei de trazer um equipamento de lá, que se eu fosse comprar no Brasil, eu tenho que... Entendeu? Então, são coisas assim que é uma luta mesmo para você realizar, para você conseguir se manter, para você renovar e tudo mais. É diferente. Eu acho que o Brasil tá melhorando, assim, nesse sentido, está se abrindo cada vez mais, essa questão da globalização e tudo mais. Acho que até pouco tempo atrás música era vagabundo mesmo, entendeu? Era considerado como um cara que não trabalha, anos 80, assim, acho que música era, pô, o cara é músico. E não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Eu estava em Nova York, estava tendo show do McCoy Tyner, que foi o pianista do John Coltrane, no Blue Note. No Blue Note? A gente não chegou aí, Mas o cara está na noite trabalhando até hoje, e você vê que as pessoas têm um extremo respeito por essas pessoas que trabalham com a música, né? As lendas do jazz, as lendas do blues lá e tudo mais. O cara não precisa ser um popstar para ser respeitado como músico. Isso é uma coisa ridícula. Ninguém precisa ser respeitado como profissional, se é bem sucedido ou não. Ele tem que ser respeitado como ser humano. E lá eu senti muito isso, que o músico é bem valorizado. O meu processo de criação em si, assim, ele é muito visceral, assim. Eu acabo compondo muito em cima de coisas que eu estou vivendo, né, do que está acontecendo comigo. Acaba a hora que você pega um instrumento, acaba saindo isso, assim. E é claro que hoje você não pode pensar só nisso. Você tem que também pensar no negócio, no produto que você está colocando no mercado, né? Assim, da música, que se essa música vai fazer sucesso ou não, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo você não pode engessar, porque senão fica tudo igual, fica aquela enlatado, né, que a gente fala.
Mas eu acho que existe um meio termo que dá para você fazer uma música de qualidade, uma música boa, sem virar um enlatado. Mas o meu processo de criação, ele começa muitas vezes com a parte musical, e aí depois eu coloco a letra. Até teve uma música que eu compus, estava na época da guerra, não me lembro da guerra que era, da Bósnia, faz tempo isso, hein? Mas enfim. E aí eu compus o War, que eu terminei de ver o jornal assim, e aí eu fiquei indignado, criança morrendo, aquela coisa da guerra, né, muito forte. E eu peguei o violão e saí o War, assim, que era... Faz muito tempo que eu não toco. Mas aí eu comecei a tocar a música de primeira, assim, no violão. Foi uma coisa que veio muito, assim, intuitiva. Então eu acho que é muito mais o que você... aquilo que está dentro de você, você acaba colocando para fora, né? Encerra? Como é que é? Toca uma música? Eu vou tocar, então, uma música que ela se chama Time, e eu acho que ela tem tudo a ver com essa questão da gente aproveitar muito assim, todas as fases da nossa vida, aprender com todas as fases da nossa vida. E a música fala justamente isso, que é você... como é que fala? Cadê aquela palheta que você... tá aqui. A música, ela fala justamente isso, de você se entregar, né? Se entregar às coisas e entender que o tempo, ele rege todas as coisas, né? Where I'm going, really want you to know I'm going with you. When I feel it makes me feel afraid, but I'm going with you. And I trusted you, that I belong to you. I'm going with you. Yeah, I'm going with you. Front of mirror, look at my face again. I'm going with you. Where I feel at home, we've got the hands carried for me. Never feel alone, but I've trusted you, that I belong to you. Yeah, I'm going with you. Always changing everything. Nothing seen is be wrong. You put it through on the right place. That's why you always overcome. They always have been faith. I'm going with you. I'm going with you. Muito obrigado.